é comum o uso do quantificador existencial envolvendo mais de uma variável, com significado óbvio, conforme se vê nesse exemplo. Aqui, o que a proposição fala é da existência de números inteiros a, b e c, tais que a ao quadrado mais b ao quadrado seja c ao quadrado. E é claro que essa proposição é verdadeira, pois se nós escolhermos a igual a 3, b igual a 4 e c igual a 5, nós teremos que a, b e c são números inteiros e claramente satisfazem a identidade desejada, já que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado realmente é 5 ao quadrado. Bom, isso aí já é suficiente para nós afirmarmos que a proposição é verdadeira. Mas vale observar que essa não é a única escolha possível para as variáveis. Como 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 5 ao quadrado, nós poderíamos ter invertido a ordem dessas variáveis, escolhido a como 4, b como 3 e c como 5. Ou então, escolher a como 6, b como 8 e c como 10. Ou 5, 12, 13, por que não? Ou mesmo fazer todas as variáveis a, b e c iguais a zero, já que a única restrição é que as variáveis sejam inteiras. E, considerando isso, podemos até mesmo escolher valores negativos para algumas das variáveis, como nesse caso aqui, em que o a é igual a menos 9. Bom, agora que já entendemos como funciona o quantificador existencial, é bom observar que ele possui uma assimetria importante em relação ao quantificador universal. De fato, nós já vimos que o quantificador de para todo pode aparecer antes da sentença aberta a qual se refere, como nós vemos aqui. Isso está ok. Mas, como vemos nesse exemplo, ele também pode aparecer depois da sentença aberta, gerando uma representação alternativa perfeitamente válida da mesma proposição de antes. Já o quantificador existencial, ele precisa sempre aparecer na frente, pois assim ele gera uma sentença que faz sentido. Mas, se nós invertermos e colocarmos o quantificador atrás, olha só o que acontece. A expressão vai ficar x à quarta maior ou igual a zero, tal que existe x pertencente a R. E vemos que essa expressão ela não faz sentido. Parece que está faltando alguma coisa nessa sentença. Então, inverter e colocar o quantificador existencial atrás gerou uma expressão sem significado. Então, o resumo dessa observação é que o para todo ele sempre pode ser colocado, tanto na frente da sentença aberta como atrás da sentença aberta. Porém, o quantificador existencial ele não tem essa mesma flexibilidade. O quantificador existencial tem que aparecer na frente. Bom, até agora, nós temos lido o símbolo do quantificador existencial como sendo existe pelo menos um. Essa é uma terminologia muito precisa e é a menos propícia a induzir erros. Porém, ela é uma expressão grande, o que acaba tornando o seu uso cansativo. Acaba sendo muito mais comum ler o quantificador existencial como existe algum, existe um, ou simplesmente existe. Mas é importante salientar que, em qualquer desses casos, o significado sempre é o de existe pelo menos um, não havendo qualquer exigência de que exista um único objeto satisfazendo as condições necessárias. Todas as expressões acima, inclusive esse existe um, ele tem o significado de existe pelo menos um. Então, assim, nesse exemplo aqui, na proposição, existe um x real,
tal que x² seja 4, esse termo existe 1, ele deve ser interpretado como existe pelo menos 1. Então, a proposição ela vai ser verdadeira, porque nós podemos escolher x igual a 2, ele é 1 real e o quadrado dele realmente é 2. E o fato de que nós podemos achar outros exemplos válidos, como x igual a menos 2, não torna a proposição falsa, porque aqui não há exigência de unicidade. Basta que nós sejamos capazes de achar um único exemplo que funcione. Então, tanto x igual a 0 como x igual a menos 2 servem para concluir que a proposição existencial ela é